Vem pra cá, a Vida e Saúde está começando agora com o nosso time do Quinta do Mexa. Se tudo bem com você? Olha, a gente já está animado aqui esperando o pessoal de casa para se movimentar hoje, não é mesmo? Com certeza. Olha, tá tudo bem, Rubinho? Vou tocar. Obrigada, Tânia, Dr. Rodrigo. É muito bom ter vocês aqui, viu? Para colocar esse pessoal para se mexer. E a gente também, né? Com certeza absoluta. Olha só, você aí de casa sente que deixou de se movimentar porque qualquer esforço parece aumentar aquela dor no joelho, na coluna ou nas articulações? Muitas vezes o desconforto faz a gente acreditar que o melhor caminho é ficar ali paradinho, sem se movimentar, mas isso pode piorar ainda mais a sua situação. Então no programa de hoje você vai entender como diferenciar os limites do corpo, descobrir por que o movimento pode ser um aliado no alívio das dores e ainda aprender estratégias simples e seguras para continuar ativo mesmo sentindo um pequeno desconforto. Vamos ter aqui no seu ritmo com exercícios adaptados para ajudar na mobilidade, fortalecer o corpo com segurança e trazer mais confiança aos seus movimentos. E ainda hoje você aprende uma deliciosa receita de uma torta de abobrinha e tomate cereja. Olha aí, gente, que torta bonita, hein? Eu sei que teve gente que já ficou de olho, né, Rubinho? Daqui a pouco, finalzinho, a gente, sim, lá para 5h30 a gente já experimenta essa delícia. Mas, gente, antes eu quero trazer uma reflexão aqui com vocês do nosso devocional jovem. É uma passagem que está lá em João 16:7. Olha o que essa passagem diz. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Está lá em João 16:7. Aqui nesse verso a Bíblia nos lembra que Deus nem sempre tira algo sem antes preparar algo maior. A partida de Jesus ela aparecia até o fim, mas era o início da presença constante do Consolador. Então, olha, a gente nunca está sozinho. Deus está cuidando ali de todos os detalhes da nossa vida, inclusive de você, da sua saúde, viu? O fato de você estar aqui hoje também aprendendo. Talvez você está sentindo dores aí. Fica com a gente porque nada é por acaso, tudo tem um propósito na sua vida, viu? Estamos animados para ensinar esse pessoal, gente? Sempre. Sempre, aí, né? Olha só, Quinta do Mexa se já volta, é 30 segundinhos e daqui a pouco a gente volta com informação para você. Até já! Agora sim, Vida e Saúde já está de volta com Quinta do Mexa-se e hoje o tema é dor não é desculpa. E aí, se identificou ou identificou uma vizinha, uma amiga, a mãe, a tia, a avó ou você mesmo se identificou aqui com a gente? Se você sente dores e tem esse costume de, quando eu tô aí com dor no corpo eu gosto de ficar paradinha, então olha, fica com a gente porque hoje você vai entender que nem sempre, ou melhor, não é nem sempre não, é sempre o movimento, é a melhor opção mesmo com dor, viu? A gente vai aqui identificar os níveis das suas dores, os desconfortos e te dar soluções para você se livrar desse problema. Tá aqui com a gente o fisioterapeuta, Dr. Rodrigo Fortes, os nossos profissionais aqui de educação física, Rubens Faustino e Tânia Santos, nosso time aqui de peso para te ajudar a sentir um alívio ou até mandar de vez embora essas dores. E a pergunta do dia é, você sente algum desconforto no exercício? Nessa hora que você começa a se mexer, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, conta pra gente, tá bom? A gente quer saber aqui da sua história, da sua experiência, quem sabe o nosso time já pode te ajudar. Então manda aqui a sua resposta no nosso WhatsApp. Nosso número é 12 982660004. Tem o QR Code aqui para facilitar também, é só apontar a câmera do seu celular nesse QR Code e aí ele já direciona você direto para o nosso contato do WhatsApp. Combinado? A gente vai estar esperando aqui a sua participação. Agora, gente, por que o movimento ele pode ser benéfico mesmo na presença do desconforto físico, doutor Rodrigo? Acredito que muitos pacientes chegam lá, doutor, olha, tô aqui travada, não me mexo, querem me mandar para esses profissionais de educação física, querem me mandar para academia, tão doidos, eu não vou mexer, eu vou ficar aqui, paradinha. Isso ajuda? Então, a gente tem que contextualizar
né? Como a gente lida com esse raciocínio do movimento em relação à dor. No passado, a gente achava que a pessoa que tivesse uma dor, ela não era possível que ela se movesse. A gente entendia que o movimento fosse algo que estressaria aquela área e isso poderia, né, na cultura atual, prejudicar o paciente. Mas nada como a ciência, ela vem recontextualizando a mesma coisa, a gente vai falando sobre a mesma coisa de uma maneira diferente. E hoje a gente sabe que, por óbvio, áreas que foram recém-operadas, um tornozelo que foi recentemente torcido, um joelho que está inchado por causa de uma entorse, uma crise de coluna que começou há 2 dias, que eu não tinha nada. A gente está dizendo que são pacientes que precisam de um período de repouso. Okay. O repouso não é que ele nunca pode ser utilizado, ele não pode ser usado de forma inadequada. Mas com o passar dos dias, a cicatrização vai acontecendo. E quando a gente fala ainda de dores que estão presentes no meu corpo há 2 meses, 3 meses, 4 meses, já não existe mais uma lesão aparente. O meu sistema imunológico ele já está trabalhando a favor do restabelecimento, da cicatrização, da harmonização desse metabolismo de dor ali. Então, conforme o tempo vai passando, mais interessante vai ficando o uso do movimento. Ou seja, as dores mais velhas são aquelas que mais se beneficiarão com o movimento. Então essa é a recontextualização que a gente tem. Se eu tenho uma dor que está presente no meu corpo há 1 ano, eu não devo me preocupar se o movimento vai fazer bem ou mal, porque a desestruturação física já foi gerada e só o movimento é capaz de reestruturar músculos, articulações, inervações, cérebro, para que isso ao longo do tempo possa ser controlado. Agora, Tânia e Rubinho, não sei se já chegou aí alunos para vocês que falam assim, ai, olha, eu tenho aqui uma dor no joelho há muito tempo que não melhora. Então, olha, Tânia, o Rubinho, passa um exercício que não mexa esse joelho, porque eu não aguento mexer o joelho. Já chegou assim? Já, alunos, e vocês fazem o quê? Aí a gente pergunta assim, como que você faz o número 2? Você come em pé? Como que você entra no seu carro para dirigir? Sentar na cama. Exatamente. Então, se você pode fazer esses movimentos, sente dor, então você pode fazer esses movimentos para melhorar isso. E o doutor já tinha falado até num outro programa. Você faz o movimento, você tem um termômetro. Termômetro, daqui a como pouco nós temos aí. Pro termômetro. Né? Então, assim, eu sinto essa dor constante, fazendo os movimentos que eu já faço. Então, dá para a gente trabalhar. E aí, ele vai começar a sentir melhora. Né? É que a maioria das pessoas, elas vêm de uma ideia errada de que conforto é não sentir nada. E a gente vai ver aqui hoje que o desconforto moderado, que é a ação do ácido lático, ele faz parte do exercício físico. Então, essa é a confusão maior que se acontece, que existe quando a pessoa começa a treinar. Eu estou fazendo aqui, mas está queimando. Não. Parte do desconforto, faz parte da melhora, do estímulo de melhora do exercício físico. E até a pessoa entender isso, leva um tempinho. Leva um tempinho, né? Agora, como que então a gente vai diferenciar aí na prática a dor de um esforço muscular da dor indicativa da lesão, né? Então, já chamo vocês para virem aqui que a gente tem um termômetro e esse aqui é o nosso termômetro da dor. Nossa amiga aqui tá toda ativa, tá bem, tá começando aqui no azul, não tá sentindo nada. Bora lá, vamos começar a movimentar. Olha lá, ó, tá aqui nessa zona azul. O que acontece nessa zona azul? Vamos ver, olha. Vamos pôr na tela. Uma dor normal ali de pós-treino. Então, uma dor leve, difusa, surge depois do exercício, mas quando ela começa a se movimentar, essa dor melhora. É isso, gente? Uma dor normal, considerado normal. Sim, é o que o Rubinho falou agora há pouco, né? É aquela dor da fadiga. Eu acho que a gente tem que também entender a natureza de quem sente a dor e quem vem de uma crise que tirou muita qualidade de vida dele e que essa pessoa perdeu muito. Por exemplo, ela teve uma dor nas costas, fruto de uma hérnia de disco, ela se tratou, ela observou uma melhora e ela está começando a fazer exercício físico.
Essa pessoa, qualquer tipo de desconforto Ela já vai ficar que com afete medo. aquela região, existe um processo de hipervigilância. Ela presta muito atenção naquela área. Ela não presta a mesma atenção, por exemplo, no ombro ou no cotovelo. Mas na lombar, que me afetou e me tirou a qualidade de vida, ela vai ter uma tendência muito grande de demonstrar atenção ali. E aí vai caber a todos nós envolvidos com o movimento ajudar essa paciente a rever esse conceito dela. Porque, como o Rubinho falou, no pain, no gain. Não é isso? Como, Não tem como, né? O processo de treinamento, ele vai trazer isso de uma maneira preventiva ou de uma maneira curativa. Nos dois espectros, você vai ter a presença do desconforto. O ácido lático, no bom exercício, ele tem que estar presente, senão a gente não se cansa. E lembrando que esse nível de dor, ele vai estar presente no começo, né? Que eu comecei a treinar, vem aquela dor leve, às vezes a gente vai ver outros níveis de dor aí, mas quando eu troco o treino isso também acontece, né? Eu tô acostumado a treinar e joguei vôlei, vai acontecer, ou seja, tudo que eu faço fora do que eu tô acostumado vai gerar essa adaptação aí que vai durar 2, 3 dias no máximo. E é uma dor que ela tem uma característica interessante, é uma dor que ela piora com o repouso. Porque quando você entra em movimento, dói um pouco, mas a sequência do movimento inibe a dor. E se você para por muito tempo, você vai levar mais tempo para ser removido esse ácido lático dali. Então, quanto mais a gente se move, mais batimento cardíaco, mais a circulação anda em alta velocidade, mais o sangue vai passar por aquela área removendo o ácido lático que foi um produto do exercício, do esforço. Então, ficar paradinho vai passar menos sangue e vai ficar mais tempo com dor. Dolorido, olha só. Nossa amiga aqui continuou, foi evoluindo, subiu aqui no nosso termômetro para a área verde. E aí, aumentou aqui, olha, uma sobrecarga muscular, então ela tem uma dor mais localizada, aparece aí durante ou após o esforço, tem uma leve limitação, mas aí dá para ajustar ali a carga e tá tudo certo. Ainda não é lesão. Não é lesão, Ainda é não uma lesão. dor considerado normal. É uma dor metabólica. Tá. A gente chama de fisiologia do exercício, como o corpo humano reage quando ele é sobrecarregado. Tá. Então não é um tipo de dor que se irradia, não é um tipo de dor que precisa tomar medicação. É só quando não mexe precisa de aquele tratamento. músculo ali. Isso, ela se lembra, na verdade, essa pessoa, ela se lembra do profissional que estava do lado dela falando, vai, não sei se ela ama ou odeia, mas ela pesado, olha só. E essa dor, ela é legal também, porque é legal entender que se a gente continua, né, persevera naquele exercício, essa dor ela não vem mais com tanta intensidade. Ela vem mais no azulzinho ali, que é uma adaptação, um cansaço, uma fadiga, um aviso de que, ó, treinei. E no meu caso, vem com certa satisfação. Essa dor azul é maravilhosa. A gente vai criando uma resistência. Vai criando uma resistência e um entendimento de que faz parte do treino a zona azul. A zona verde é mais pro comecinho. Mas outra coisa que o doutor falou que é interessante. Todo mundo quer usar aquele remedinho, né? O Flex. E não é legal usar o remedinho agora, porque isso vai incidir em outra dor quando for treinar de novo. Muito bem, olha só. Vou continuar aqui com os meus treinos. Aqui nossa amiga foi evoluindo no termômetro e tal. Ó, chegou aqui na área amarela. Ixi, o que essa área quer dizer? Olha, alerta de lesão. Aí sim, ela teve uma dor enfisgada. Quando ela mexe, piora e não melhora ao aquecer. Então... Aí já é uma característica, né? A gente chama de nociceptiva, é estímulo nocivo. Então, o meu organismo tem sensores no corpo todo, em algum lugar foi detectado que houve um excesso de estímulo acima do desempenho que eu tinha. Então, o tecido muscular, a cartilagem, o ligamento, todos os tecidos eles têm um limite que é o limite elástico. Então, você puxa, ele vai, e quando você solta, ele volta. Limite elástico, normal. Agora, quando eu rompo, há um rompimento do limite elástico, eu entro no limite plástico. Então, eu estiquei, eu solto e ele não volta. Aqui é a lesão, tá? Essa dor tem uma característica, assim, enquanto a dor
que o Rubinho e que a Tânia estava falando, eles têm uma característica bilateral, acontece nos 2 glúteos, nas 2 coxas, nas 2 panturrilhas, nos 2 peitorais, dos 2 lados da barriga. Esse não, esse já é assim, ficou dolorido o meu posterior de coxa direito, ficou dolorido o meu joelho esquerdo. Quer dizer, se eu fiz um movimento com os 2 lados, por que que um só ficou dolorido? Então houve uma ultrapassagem do limite máximo que aquela área tolerava. Isso não quer dizer necessariamente que o profissional errou ou que você errou, porque lesões fazem parte do processo de esforço físico. Lesão faz parte do futebol, faz parte da musculação, faz parte do crossfit, faz parte de todo tipo de atividade física. Tá. Então, por mais que você até se programe, se preocupe, elas podem acontecer. Também acontecem por despreparo, por desleixo, por falta de cuidado, mas na maioria das vezes não é isso. O que a gente precisa saber é interpretar como agir a partir desse tipo de Se problema. perceber aqui, né? E lembrando também que a gente fala muito disso em relação ao exercício, é maravilhoso esse entendimento, mas tem muito mais pessoas com esse nível e esse tipo de dor fora, no sedentarismo, do que no próprio exercício olha aí. físico. E no caso do sedentarismo é um pedido, um clamor por movimento e fortalecimento, enquanto que no exercício físico a diferença... Nessa hora seria uma hora de uma pausa? Então, não, mas a diferença do verde para o amarelo aqui é que no amarelo dura dias para melhorar e aqui pode durar semanas. Não sei se parar, né, doutor, mas fazer uma... Nessa fase ainda não. A vai gente fazer- fala hoje em modulação de esforço. Tá. Falei hoje com a minha irmã sobre isso. Ela me mandou um WhatsApp, falei, estava fazendo elevação lateral. Minha irmã é dentista. Eu senti o meu ombro direito. O que eu faço? Paro de fazer? Falei, não. Primeira coisa, reduz uns 30% da carga e faz o movimento. Ainda está com dor? Reduz a amplitude, não sobe tanto o braço. Tenta trabalhar mais aqui embaixo e ver se a dor desaparece. Aí realmente aqui embaixo a dor desapareceu. Então fica aí embaixo com essa carga, semana que vem você sobe um pouquinho a carga e sobe um pouco a E vai amplitude, evoluindo até de chegar ao novo. ponto normal. Qual seria o entendimento natural? Vou sair da academia. Parei. Olha, eu relutei tanto Não tá para indo mais na entrar. academia. Não, menina, Não, uma parei. dor aqui, parei. Academia não me para. machucou. A academia me machucou. E outra Aquela coisa. professora. E outra coisa, né, Taninha? Você tem mais de 300 músculos, mais de 120 articulações. E você tem uma só com problema. Exato. E por que isso é para tudo? Para tudo, não faz sentido nenhum. Para esse, vai para o outro. Exatamente. O tempo que você ia fazer desse exercício, faça de outro em outra área. E acabou, o benefício vai ser o mesmo. Olha só, mas a nossa amiga não parou. Olha só, tá indo aqui para a área do vermelho, gente. O que será que nos revela esse momento da nossa amiga? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Lesão instalada. Então aqui tem dor intensa imediata, sensação de rasgo ou estalo, inchaço ou perda de força. E aí, nesse caso, nesse ponto da nossa amiga, o que fazer? Esse é o momento em que o repouso vai fazer sentido para essa área do corpo. ok. Tá? Então, assim, se está num joelho, eu não posso fazer estímulos, não devo fazer estímulos em pé nos próximos dias, porque mesmo não dá para ficar só em cima da outra perna. Sim. Então eu não vou fazer, se é o joelho, não vai fazer bicicleta ergométrica, não vai fazer esteira. Mas preciso sair da academia? Não, os primeiros 3, 4 dias estou com muita dor, busco um atendimento, vou tentar entender o que aconteceu, se foi uma lesão muscular, o que aconteceu, estabeleço o processo de tratamento para aquilo e volto para a academia para trabalhar as outras áreas e deixo aquela sendo tratada. Até que aquilo é restabelecido, aquela lesão muscular, aquela lesão no tendão, seja onde for, é restabelecido, controle de dor, aí o fisioterapeuta migra para a fase de transição para cargas, daí ele entra na terceira etapa para a reconstrução da função do músculo e do tendão e ele começa de volta a transição daquela área para ser cuidado lá na academia, na mão do profissional de educação física. Então esse é o trajeto. Mas lá naquele começo, passou aqueles 4 dias iniciais, já não está super dolorido, já é o momento de voltar, o plano da academia está rolando, Tá pagando. está pagando o personal, vou voltar e vou fazer as outras áreas, e aí o personal sendo alguém antenado, desenvolvido,
em trabalho em equipe, ele vai contatar os outros profissionais que estão tratando, fala, olha, ela voltou para a academia, nós estamos fazendo um trabalho por aqui, não vamos mexer nessa área até que ela esteja restabelecida. E pronto, todo mundo feliz e contente, mesmo ali no vermelhinho. Mas o vermelhinho, a ação é diferente do azul, do verde e do amarelo. E só para terminar, esse vermelhinho, ele quase nunca acontece. Isso quase nunca acontece. Ele quase nunca acontece dentro de um ritmo de treino, porque os treinamentos são dirigidos, são controlados, é para aquilo que a pessoa... Não estamos falando aqui da galera que quer, né? Porque a gente fala assim, o lance não é ultrapassar os seus limites. O lance não é, eu preciso ultrapassar os meus limites. Não, o lance é constância. O lance é constância. É ou não é? Exatamente. E é exatamente isso. Quando a gente não ouve o corpo no amarelo, o vermelho acontece. E lembrando que a grande maioria de pessoas que tem a dor no vermelho não está fazendo exercício. Porque não fazer exercício gera lesão ainda em maior quantidade. Ainda em maior quantidade do que quem está fazendo exercício. Se fizer um trabalho de base e se não fizer o exercício da blogueira, ouvir o professor que está lá presente na academia. Olha só. Gente, chegou a interação aqui, vamos ver quem está falando com a nossa equipe. É a Fátima, olha que ela pergunta. Gostaria muito de saber se uma queimação forte nos joelhos até a sola dos pés pode impedir a prática de musculação ou de outro tipo de exercício. Obrigada, Fátima. E aí, doutor Eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que avaliar é assim, quando eu me movimento, qual é a resposta da dor? As dores irritáveis, que são dores provocadas por processos inflamatórios, elas tendem a não se alterar com aquilo que eu faço. Elas são contínuas, elas pulsam, elas queimam o tempo inteiro, independente do que eu faço. Então, meu joelho está inflamado, ele dói sentado, ele aumenta a dor em pé, ele dói também deitado, ele dói em todas as posições. Então, essa dor irritável é assim, eu penso num movimento que me piora. É o andar. Então, quando eu começo a andar, a dor irritável é assim, quanto tempo leva para começar a doer? Imediato. Imediato. Eu fico em pé, começo a andar, imediatamente começa a aumentar a dor. Tá? Segunda pergunta, a partir do momento que a dor começa, quanto tempo ela leva para atingir o máximo? A pessoa fala, 2 minutos andando já está pulsando tudo. Está aguentando. E eu falo para ele assim, e o que você faz quando acontece isso, para melhorar? Ele fala, eu sento um pouco. O que acontece com a dor? Melhora muito pouco ou quase nada. Essa é a dor irritável. A dor que é mecanicamente provocada, que não tem processo de irritação ou inflamação, ela é assim. Andar piora a minha dor no joelho. Tá? Minha dor já é mais antiga. Essa não é por inflamação, que eu vou falar agora. Olha a característica dela. Andar piora a minha dor no joelho. Tá, quando você começa a andar, quanto tempo leva para começar a doer? Tipo uns 35 minutos. E quando começa a doer, quanto tempo mais você aguenta ainda ficar em pé? Mais 1h30, 2 horas, umas 3 horas. E o que você faz para melhorar? Eu sento um pouco. E o que acontece com a dor quando você senta? Ela ameniza bastante, quase que cessa. Não tem inflamação. A inflamação não diminui quando você senta. Ela não aumenta quando você anda, ela é contínua. Portanto, você vai usar recurso anti-inflamatório para uma dor que não tem característica inflamatória? Não. Você vai usar movimento, porque essas dores toleram o movimento por muito tempo. Então fica bem claro o que é uma dor inflamatória, que requer tratamento anti-inflamatório, e o que é uma dor mecânica, que requer movimento. Exato. E lembrando que o músculo libera hormônios anti-inflamatórios, hormônios analgésicos. E é como o doutor falou, se eu estou com um problema na perna, eu não posso fazer um treino de superiores, de abdômen, de lombar. Sim, faça para poder ter os benefícios desse analgésico. Ajuda o outro. Eu acho que entender o exercício não só pelo efeito local, é que é muito errado você entender o exercício pelo fortalecimento que ele vai gerar. O fortalecimento local naquele músculo que eu estou trabalhando é o efeito local do exercício. O que o Rubinho está falando é do efeito sistêmico, que envolve o sistema nervoso. Então você tem uma liberação pelo estresse que você gera nos tecidos. E essa liberação produz repercussão no sistema nervoso central, nas inervações, nos vasos sanguíneos, nos músculos, nos ossos, no corpo como um todo. Então é pensar num exercício como um remédio. Um remédio, o que é remédio? É tudo aquilo que melhora o meu mal-estar, essa é a definição de remédio.
tudo aquilo que melhora o meu mal-estar. Então, o exercício é um remédio. Olha só, então bora você de casa tomar um remedinho agora? Isso. Ótimo, esse aqui, ó, que combate vários males. Então você se prepara aí que a gente vai agora para o seu ritmo, tá bom? Com a Tânia e com o Rubinho. Bom, gente, agora, prazer, meu nome é Bálsamo. Rubinho, olha, gente, é no seu ritmo. Eu vou fazer no seu ritmo com você. E o Rubinho, ele vai fazer um nível um pouquinho mais hard aí, porque nós já vimos que tem um pessoal que, ó... Então, quem quer performar no... E aí, lembrando vocês, ó, a gente sempre dá uma aquecida antes. Essa aquecida a gente trabalha nossas mobilidades. E se vocês procurarem lá no YouTube, lá no nosso... no canal daqui da Novo Tempo, vocês vão encontrar. E vocês podem fazer esses exercícios antes de fazer o treino, ok? Rubinho, vamos lá. Aqui nós vamos ativar a escápula e trabalhar um pouquinho as costas, tá? Então, ó, o Rubinho ali vai fazer em pé, então ele vai ficar com a posição tipo uma mesinha. E aí nós vamos fazer o movimento aqui, ó. Juntando as escápulas, ó, apertando, ó. 3, 4 e manda a interação pra gente, tá? Quero ver você fazendo junto. Tá contando aí, Rubinho? E 8. Nossa, já no 8? Eu tava no 5. 10. Boa. Perfeito. Deu aí, Rubinho? 5, 15. Ok, 15. Se você estiver começando, faz somente 10, 8, mais 4 séries, tá? Aqui a gente vai passar para um outro exercício. Eu vou fazer sentadinha. Rubinho, você vai fazer uma elevação frontal, ok? Ainda ativação de escápula, agora a gente trabalha deltoide, tá, gente? Aqui o músculo aqui, ó, pra gente colocar a bolsa chiquérrima e ela não cair. Então, bora lá. 1, 2... Não precisa levantar muito não, tá? E o braço não tem que ser estendido. Sabe aqui essa região do cotovelo? Ele pode ter uma leve flexão. E você vai sentir o trabalho lá no deltoide, é onde eu tô te falando. 10. E fazendo bonitinho, a gente ainda trabalha abdômen, né? Porque trabalha a concentração aqui, ó. Ó, soltando o ar e empurrando o umbigo lá nas costas. Deu? Deu, né? Deu uma girada aí, Rubinho. Deu. Beleza. Pode ficar com um pezinho? Um só? Pode ficar com os dois. O Rubinho, ele vai fazer o movimento aqui, tá, Rubinho? Tá. O agachamento, ó, as costas bem alinhadas. E um detalhe, Rubinho, quando fizer o movimento, é como se você rodasse um pouquinho o seu joelho para fora para você fazer o movimento e sentir trabalhar o seu glúteo, tá? Nós mulheres, pior, porque o nosso joelho sempre sofre um valgismo, né? Ele vem para dentro. E eu vou fazer aqui na cadeira. Então, ó. E sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, manda aí as interações aí, porque quero ver você junto com a gente fazendo os movimentos. Fazer igual criança. Eu duvido que você tá fazendo. Eu duvido, boa. Manda que E aqui, ó, a gente intensifica aquele trabalho de deltoide, só que agora só mudou a posição, ó. Então eu pego uma outra porção do deltoide. Mais um. Mais um, gente. Boa. Muito Eu bom. cansei aqui, você aí. Cansou também, Rubinho? Opa. Dá até para tomar uma aguinha se você quiser. A gente segura aqui um pouquinho, Segura. daqui um pouco nós vamos tomar a nossa água. E aí, Rubinho, a gente tem 1 minuto, você pode soltar aí. Depois a gente volta para eles. E aí você vai fazer um mountain climb, que é um movimento aeróbico, ok? E eu vou fazer esse mountain climb aqui, ó, nesse apoio. O Rubinho vai fazer lá no chão e eu vou fazer aqui, ó. Ele tá mais rápido, eu tô fazendo mais pausado. Mas se você quiser fazer mais rápido, segura o seu quadril e vem. Trabalha a sua respiração, tá?
Cansou, gente, ó. E lembra que eu tô articulação embaixo de articulação aqui dos meus braços, ó. Cotovelo, punho e ombro. Voltou devagar, Rubinho. Ó. Então nós trabalhamos esse exercício de força e também exercício aeróbico. E ó, Pegou. aumentou aí o batimento cardíaco bem legal. Olha, eu vou dar aqui para vocês um tempinho para vocês respirarem, Vamos lá. tomarem Ok. uma água. Você vê, foi pouco tempo, mas assim, já deu para elevar aí a frequência Sim. cardíaca. Só um gostinho, né? Já deu para suar, Rubinho? Opa, quase Já deu suou o pra bigode. suar. Mas isso que é gostoso, né? Porque você saber que em pouco tempo você consegue aí movimentar, mexer o seu corpo, ligar o seu corpo, que talvez esteja aí meio desligado, parado. Muito bom, olha. Querem tomar uma água enquanto Eu vou isso? pegar aqui. Vou aproveitar para falar para você aí de casa que o nosso corpo, ele precisa ser movimentado e o exercício físico é fundamental. Ele vai ajudar a aliviar as dores, a fortalecer a musculatura, fora outros benefícios. Então, se você quer saber mais sobre isso e entender como desenvolver o hábito de exercitar, a revista Esperança, a Máquina Humana, te mostra isso aqui, ó, na prática, tá bom? Peça sua de graça pelo telefone, que é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode pedir pelo WhatsApp, que às vezes é mais fácil, né? Aí, ó, o nosso contato é 12 98244 4449. 12 98244 4449. Aproveite o nosso intervalo daqui a pouco para pedir a sua e já começar a colher aí as mudanças na sua vida, tá bom? Quero aproveitar já e agradecer aqui o Dr. Rodrigo, Tânia e Rubinho. Vou passar o Instagram de vocês. Do Dr. Rodrigo, @Instituto Rodrigo Fortes, Tânia no @Tânia Personal SP e o Rubinho no @Rubinho Faustino. Olha aí, tem várias coisas para você fazer no intervalo, ó, botar um tênis para você fazer o próximo exercício, pedir a revista, seguir eles nas redes sociais, tem muita coisa e a gente vai estar te esperando aqui, porque no próximo bloco a gente vai saber como aliviar as dores e os desconfortos, tem ainda no seu ritmo de novo, então se prepara para você se movimentar com a Tânia e com o Rubinho e ainda hoje tem a receita dessa torta de abobrinha e tomate cereja. Olha que bonita a torta aí, receita da nossa chefe Arlete Júlio, que a gente ensina para você já já. Vida e Saúde já está de volta aqui com o nosso time do Quinta do Mês. Eu espero que, olha, nesses 4 minutos, se você não colocou seu tênis, sua roupa confortável, já vai ali, ou até descalço tá valendo, né, gente? Tá valendo, até tá descalço tranquilo. dá pra fazer. Colocou, vai assim mesmo. É, aí, ó, se não colocou, vai desse jeito mesmo, porque daqui a pouco você vai se movimentar aqui com a gente de novo. Quinta é dia de se mexer por aqui. E a gente vai entender como identificar o nível da sua dor, os desconfortos e como você pode se movimentar mesmo com alguns desses desconfortos, tá bom? A gente quer saber aí de você. Você sente alguma dor, desconforto no exercício, aí na sua rotina? O que você faz quando sente esse desconforto? Manda aqui sua resposta pra gente no nosso WhatsApp. O nosso número é 12 982660004, tá bom? Aproveite aqui o nosso time de especialistas para tirar suas dúvidas e quem sabe fazer aqui alguma melhoria na sua rotina, não é verdade? Gente, agora, já que eu divulguei o número, vou aproveitar e chamar a interação. Tem gente aqui já na tela? Vamos lá, quem está junto com a gente? A Tayla, olha lá. Minha filha tem hérnia de disco, ela pode fazer exercícios? Deve ser uma pergunta muito comum, né? E aí, doutor Rodrigo? É assim, ter a hérnia de disco é uma coisa. Tá. Ter sintomas referentes a uma hérnia de disco é outra coisa. Então, eu posso ter a hérnia, como a gente já fez um programa sobre hérnia aqui, e a gente até mostrou um modelinho aqui que eu apertei ele com a mão para mostrar. Você pode ter uma hérnia que ela vai se deslocar para uma região onde não tem inervação. Então, não vai ter dor. Ter a hérnia não é o problema. Mesmo você pode ter uma hérnia que toca uma inervação, mas que a inervação não se irrita por esse toque. Então, o problema não é ter a hérnia, o problema é o dano neural, o dano ao nervo gerado pela hérnia. Se eu tenho o dano ao nervo, eu preciso me tratar.
eu preciso me tratar. Esse tratamento, 95% das vezes, ele é feito de forma conservadora, sem cirurgia. Esse tratamento vai envolver, a base é o tratamento fisioterapêutico, é a reestruturação das estruturas que compõem a coluna vertebral e muitas vezes ainda amparado por medicações. Esse é o tratamento. Então, se ela tem sintomas, ela precisa ser tratada. Agora, se somente tem a hérnia de disco, ela não é um carimbo, eu não posso fazer exercícios. É condenada ali. Porque a hérnia, ela é uma característica dela e se ela não produz nenhum tipo de sintoma, a preocupação que ela deve ter é zero. Olha sobre aí, isso, Kayla. tá? E procurar fazer exercício. Então tem que ver qual é a condição dela em si e não ter hérnia ou não ter hérnia. Tá bom, tem mais interação. Quem está falando com a gente, olha só, Luiz Veloso. Acordo à noite com um dos joelhos queimando ou com dor no osso da perna. Ao flexionar, passa. Como tratar? É a pergunta do Luiz. Obrigada, Luiz, por participar aqui no Vida e Saúde. Então, se for uma dor só uma dor noturna, que para quando você atinge uma posição, essa dor ela pode estar acontecendo pela rigidez noturna. A gente fica parado, você tem menos lubrificação, você tem o organismo funcionando de uma forma diferente, o sistema neurológico lendo dor de uma forma diferente, tudo muda quando a gente dorme. E às vezes a falta da movimentação, o movimento é um modulador da dor, se ele não está presente porque a gente está dormindo, pode ser que seja em função disso. Ou pode ser que seja um processinho inflamatório que ele está vivendo na articulação, que tende a piorar quando o corpo esfria à noite. Então, precisa avaliar um pouco melhor. Agora, se é uma dor que melhora com o movimento... Quanto mais, melhor. Tem o que falar, né? Olha só, falando aí da articulação, aproveitando que o Dr. Rodrigo estava explicando, como que esse conceito de lubrificação articular, ele está relacionado aí ao movimento regular? E aí, quem pode falar com a gente? O líquido sinovial é lubrificação para manter a cartilagem ali lubrificada. Quando a gente não toma água, quando a gente fica estressado ou muito tempo parado, isso vai alterar essa gelatina que a gente acha que a cartilagem é igual o solado de um tênis de corrida. Não, ela é uma gelatina. Esfrega a gelatina uma na outra e se tiver lubrificação ali, não dá problema. À medida que isso vai se ressecando, ela vai gastando a cartilagem e começa a tocar osso com osso. Então, quanto mais movimento, mais óleo de máquina, que a gente chama de líquido sinovial, nessa dobradiça que a gente chama de articulação. Olha aí. O corpo humano é de uma perfeição assim, ímpar. A articulação ela é definida como o encontro de dois ou mais ossos. A cartilagem reveste a cabeça dos dois ossos para que esse contato não produza dor. A cartilagem não é inervada, ela não tem nervo, portanto ela não produz dor. E cartilagem ela não é vascularizada, ela não recebe sangue trazendo nutrientes para ela. Portanto, o nutriente da cartilagem é produzido dentro da própria articulação. A parede que está em volta dessas duas cabeças ósseas chama-se membrana sinovial, que é a cápsula da articulação. E a parte de dentro dessa membrana tem pequenas vesículas. E essas vesículas, quando são distendidas, apertadas pelo próprio movimento, elas tendem a secretar mais ácido hialurônico, mais líquido dentro da articulação. Ela secreta e a própria movimentação faz com que um osso distribua, uma cartilagem distribua sobre a outra esse líquido. Portanto, a lubrificação, a saúde da articulação que a gente está falando, né? Tanto quanto a saúde da musculatura, tanto quanto a saúde dos neurônios, ela é movimento dependente. Essa saúde é movimento dependente. Movimentou, melhora a função, a saúde, o desempenho. Não movimentou, piora a cartilagem, piora o cérebro, piora o músculo, piora o osso, piora tudo. Portanto, essa decisão ela é minha. Eu quero melhorar ou eu quero piorar? Olha aí. Então eu tomo essa decisão. O que eu não posso dizer, eu não sabia. Agora não pode mais. Gente, e qual que é o papel, então, da liberação de endorfinas na percepção da dor durante a atividade física? Não só endorfina, né, gente?
Nós temos anandamida, endorfina, como é que chama aquela quando eu faço bem para outra pessoa? Eu vou lembrar o nome. Serotonina, não? Não, vou lembrar. Todas essas que liberam prazer, e quem tem dor, estou falando de dor crônica, dor todo dia, você vai perceber que o dia que você está mais feliz, você sente menos essa dor. A dor não muda, é a percepção que muda. Então, quando você está mais feliz, com hormônios de alegria mais altos, a percepção de dor é menor. Ocitocina. É isso mesmo, ocitocina. Então, quando você libera ocitocina por cuidar da própria saúde, anandamida, ela gera, é quase comparável a um opioide. E a endorfina. Então, essa alegria, ela causa uma sensação, diminui essa sensação da dor, enquanto o cortisol mais alto vai aumentar essa sensação de dor. Ô, Toninho, então por que as atividades aí de baixo impacto, elas são mais indicadas quando a gente está com esse desconforto? Porque exatamente pelo fato de, se você tem a dor, né, você vai, esse movimento, como o doutor falou, que vai liberando o líquido sinovial, vai melhorando a fricção, né, do movimento, ou o movimento em si, e a circulação melhora. Então, a vascularização de todo o membro melhora, então você vai começar a sentir esse bem-estar, fica muito mais fácil os exercícios, e o negócio vai fluir. Então, vocês estão me dizendo aqui que mesmo com dor a gente consegue adaptar os exercícios para continuar esse movimento. Dor não é desculpa, é isso? Você tem que criar estágios, né? Você vai criar estágios de estímulo. E isso na fisioterapia chama-se exposição gradativa ao trauma. Então você vai criar estágios de exposição onde você tem exercícios com menos solicitações das articulações, com menos carga em cima das articulações. Eu não digo menos impacto, porque o impacto não é nocivo, ele é parte integrante do movimento, mas menos carga naquela área específica que eu estou com dor. Mais carga em outras áreas que eu não estou com dor. Mas é preciso a exposição gradativa, eu preciso ir step by step, eu tenho que ir para o próximo degrau, que vai ter um pouco mais de carga e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até que eu me adapto àquilo e o meu corpo não reconhece mais aquele movimento como algo agressor, ele não produz dor para aquilo. E aí está resolvido o problema via movimento, que é o melhor analgésico do universo. Olha aí, chegou mais interação, vamos ver quem está conversando aqui com a gente. É a Lilian, olha só, tenho condropatia patelar e sinto muita dor. Às vezes faço pilates, mas me sinto melhor na academia. Qual exercício é melhor? E aí, gente, qual que a gente pode indicar mais para a Lilian? Vou falar uma coisa que ela não vai esquecer nunca mais. Muita gente vai achar que é um alarme, que é algo exagerado. A condropatia não é um problema. Ela não é um problema. Ela é um achado de imagem. Ela é um achado de imagem. Assim como uma fissura na cartilagem, assim como um menisco levemente desgastado, assim como um tendão parcialmente rompido, uma leve alteração, não é uma patologia, ela é um achado de imagem, ou seja, aquela estrutura está apresentando uma imagem diferente daquela mesma estrutura sem nenhum tipo de alteração. Mas a pergunta é, quem tem essa estrutura sem nenhum tipo de alteração? Difícil. Talvez o seu bebê deve ter, que está tão pequenininho, um aninho e tal. Então é normal, a maior parte desses achados são normais. E aí a pergunta vem, então por que o meu joelho com condropatia dói? Ele dói porque ele entende, pela sustentação que ele recebe, ele tem uma sobrecarga mecânica em cima dessa articulação e essa sobrecarga vai além do que essa articulação tolera. E aquela dinâmica de que eu entender que a carga vai ser nociva, que a cadeira extensora vai ser nociva, que o agachamento vai ser nocivo, que o correr vai ser nocivo,
me faz tomar uma iniciativa de proteger aquela minha articulação desses movimentos que eu entendi pelo que eu ouvi, li ou me falaram ser nocivo. Quer dizer, quanto menos eu exponho esse joelho à carga, quanto menos exponho esse joelho ao trote, quanto menos exponho esse joelho ao salto, mais ele se desacostuma com essa sobrecarga, mais dor ele produz. Então veja, a disfunção que eu estou gerando pela interpretação errônea que eu fiz sobre o que esse joelho pode ou não pode, a interpretação me fez agir de uma maneira e a maneira que eu ajo piora. Exato. E aí vão falar, é a condropatia. Exato. E provo que não é. Você faz todas essas alterações. Eu tenho num grau altíssimo. Tive com 16 anos de idade 4 luxações femoropatelares que me deu um grau altíssimo. E hoje eu consigo correr meia maratona. Eu corro 10K também. Então assim, eu entendi durante um tempo muito extenso que eu tinha que retirar cargas e eu via meu joelho piorando cada vez mais com 20, 21 anos. Eu não conseguia subir escada trocando o pé. Até que eu entendi que não é por aí. E tanto não é que a condropatia ela está lá. Daí eu faço todas as alterações de uma maneira correta. Aí eu passo a desenvolver massa muscular, aí eu passo a fazer 3 sessões de fortalecimento por semana, vou fazendo de forma gradativa, vou me expondo aos poucos a caminhar e trotar, a trotar um pouco mais, a trotar e correr, até que eu consigo correr, e entendo qual é o ritmo adequado para mim, quantas sessões de corrida e musculação são boas para mim, que não me trazem dor. Estou ótimo, corri 23 quilômetros e amanhã eu vou fazer uma ressonância. Sabe o que tem lá no resultado? Condropatia femoropatelar em grau 3 do mesmo jeito. Olha, gente. Você entendeu? Mas a dor não mais. Exato. É isso que o Rubinho está falando. E é bom saber disso, né? Que dá sim para continuar movimentando e aí usar esse remedinho para até sarar aí com essas suas dores. Tá preparado então para se movimentar por aí? Vamos lá? Vou chamar aqui mais um exercício para você no seu ritmo. E eu volto pegando a nossa cadeira. E olha lá, peso aposto. Eu e o Rubinho, nós também temos, não é um privilégio seu, nós temos a condropatia e eu descobri com 40, eu tô com 58 e eu tô fazendo um monte de coisa E o doutor falou perfeito, a frequência é personalizada, eu posso correr 3 por semana. Pessoal, aproveita aí, prepara a sua interação. Rubinho, a gente vai iniciar com o burpee. Vamos para burpee. Que é o aeróbico. Eu vou fazer aqui um meio burpee, gente, ó. E eu vou dar algumas opções dele. Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Alternando as pernas. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Respira. Se precisar parar um pouquinho, para. Esse é o nosso Eu gosto de burpee. aeróbio. Muito bem. Está acabando com o Rubinho. Tá acabando comigo, isso. Ok. O nosso aeróbico foi, certo? Agora, Rubinho, você vai fazer uma prancha. Opa. Só que você vai usar o halter. Agora a gente vai trabalhar a região do core. Olha que a pessoa já ficou descabelada. Rubinho, você vai fazer a prancha. Gente, a gente vai fazer na cadeira, tá? O Rubinho vai fazer a prancha. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ok? E a gente vai fazer aqui na cadeira. Feito a prancha, ó. Só tiro, como se eu estivesse tocando a orelha, ó. Qual a intenção? Manter o quadril estável, ok? Isso aí. Ativa abdômen, ativa a cintura escapular, ativa o seu quadril. 3, 2, 1. Muito bom. Continua aí pertinho do chão. Agora, gente, vamos trabalhar dorsal. Como que a gente vai fazer isso? O Rubinho.
Rubinho. Mantenha a cervical e... Para que disso? Ok? Gostei. Você que falou que tem a hérnia de disco. Olha o que a gente vai fazer. Só segura aqui. Mantenha a cervical. E ó, ou deixa a mão aqui. E você vai sentir o trabalho dorsal. Tá contraindo as suas costas. Ó, sobe e volta aqui, ó. Ó, só isso. E você vai sentir trabalhar toda a região dorsal. Olhando sempre para baixo, mantendo a sua cervical numa parte na posição neutra. E aí, você não vai machucar a sua articulação, tá? Deu? 15. Deu aí, Rubinho? Sentiu tudo? Senti tudo. Tudo. 1 minutinho. Rubinho, vamos fazer o seguinte. Sentou aí. E aí, trabalha só na isometria aqui do abdômen. Ok, ó. Ativa a sua escápula, como se você estivesse na praia aqui. Só que aí você ativa bem a escápula, sobe um pouquinho. Não deu para subir as duas pernas, sobe uma e vai alternando, ok? Vou ficar aqui nas duas. Segura. E quando soltar o ar, puxa o seu umbigo lá nas costas. Vácuo aqui vai ficar difícil, mas vou tentar. Voltou devagar. Vai levantando devagar. Pra gente esperar a Flávia. E deu aí, a gente trabalhou o corpo todo, tá? Trabalhou o corpo todo e trabalhou bem, hein? Mesmo, olha só. Gosto de ver Vou pegar isso aqui. que o Rubinho suou. Agora eu suei. Gente, mas é muito bom, né? Saber como o movimento, ele pode transformar a nossa vida. Olha, eu fico feliz de ver que você está aqui no Vida e Saúde, querendo aprender, querendo se livrar dessas dores de alguma maneira, e você viu, a escolha é sua. Foi o que o Dr. Rodrigo falou, você fica paradinho ou você escolhe se movimentar e quem sabe mandar essas dores embora. Chegou a interação, vamos ver quem está falando com a gente? Olha lá na tela, a Mariene. Desculpa, Marlene. Chegou da natação e agora até está fazendo os exercícios. Olha, aí a Letícia, olha. Um super beijo para a Letícia que está sempre conosco. Parabéns, Taninha, ela Letícia. sempre participa. Parabéns, viu? E olha aí o Pique, fez natação e não parou não, tá agora aí nos pezinhos. Parabéns para você. Letícia Tem é mais, super quem que tá ali com a gente? Conceição. Olha lá. Olha a Conceição. A essência. Que legal! Muito bem, olha só. Show. Gente, não, e não é Você interessante. vê que é uma decisão, né? Ela podia estar sentada nessa poderia cadeira continuar assistindo. só assistindo. Ué. Olha isso. Ela Fazendo resolveu melhor. encostar a cadeira na parede e fazer o exercício. Foi Verdade. E olha só, a gente criou esse Quinta do Mexa-se justamente para isso, porque nem todo mundo, às vezes, tem acesso aí às academias, né? Ou às vezes precisa de companhia. Ai, sozinha eu tenho uma dificuldade. Então aproveita aqui a equipe, né? O Rubinho, o doutor, a Tânia. E na hora que estiver passando o programa, faz junto com a gente. Isso é 1 minuto ali tão rapidinho, e né? nós já tivemos depoimento, né, de pessoas que começaram com o Mexa-se e foram para academia. Olha que ou se bacana. livraram É o de start, dores, né? perderam peso, né? E são super gratos, Já tem deixaram gente de indo tomar pra Olimpíadas, remédios. né? Olha aí, gente. Quem será, né, Rubinho? Gente, olha aqui, compartilho com vocês o Instagram do Dr. Rodrigo, @Instituto Rodrigo Fortes, o da Taninha no @TâniaPersonalSP e do Rubinho, @Rubinho Faustino, os nossos profissionais, nosso time aqui de peso, que está sempre à disposição para ajudar vocês, tá bom? Olha só, no próximo bloco a gente ainda vai saber como aliviar as dores, os desconfortos e ainda hoje tem a receita dessa torta de abobrinha e tomate cereja. Olha aí que bonita que tá essa torta. Vida e Saúde volta já já. Vida e Saúde já está de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre dor não é desculpa. Você já entendeu que o movimento precisa fazer parte da sua vida. Mas eu tô falando aqui, olha, daqui a pouco a gente fala de coisas que podem te ajudar a aliviar ali o desconforto, né? Essas dores.
Além de tudo que a gente falou, que você não pode parar de se movimentar, tem que ter movimento na sua vida. Existe outro temperinho, doutor Rodrigo? Outro segredinho que a gente pode associar ao exercício, ao movimento? Eu acho que para ser útil tem que ser simples. Tá. Para O que você um sugeriria, número maior de assim, pessoas possa usar. Então, se a gente está pensando, vamos pensar numa dorzinha cervical baixa aqui na área do trapézio. Vamos pensar numa dorzinha lombar que me aparece de vez em quando. Joelho. Essas dorzinhas que envolvem músculo, você vai fazer a sua tarefa básica, que são os exercícios que você aprendeu da forma correta, as mobilidades, tudo bem dosadinho. Ao final, toma o seu banho, daí você vai lá, esquenta uma bolsinha quente, põe naquela dorzinha aqui, põe no pescoço, põe aqui embaixo. Quer massagear um gelzinho analgésico, um gelzinho anti-inflamatório? Se você não tem problema para isso, faz alguém um massageamento ali. O problema está na minha articulação, no meu joelho, está no meu quadril, o problema está no meu cotovelo, no meu ombro. Faz 2, 3 aplicaçõezinhas de gelo ao longo do dia, 20 a 30 minutos, 2 forminhas de gelo dentro de um saquinho plástico, coloca ali deitadinho no seu ombro, deixa 20 a 30 minutos. Lembrando, isso sempre depois de ter feito a tarefa básica, que é o movimento. Tá. Jamais troque o movimento só por isso, porque se você não está naquela fase inflamatória que a gente falou, não é mais interessante para você ficar deitado, parado, recebendo alguma coisa para aliviar a sua dor. O que vai aliviar a sua dor é se mover e reestruturar o seu corpo. Isso é só um chorinho que vem depois. Tá. Doutor, rapidamente, só para o pessoal entender, quando eu aplico o gelo, o frio e quando eu aplico o quente? Articulações, geralmente, articulações como cotovelo, é legal o frio, joelhos principalmente, frio, tá. Né? Quadril, pode ser o frio ou o calor. O que você pensa é assim, se eu tenho uma lesão que foi instalada, que eu lesionei agora, que eu torci, os primeiros 4 dias você não coloque calor, porque vai aumentar a temperatura e vai inchar mais. Tá. Agora, a partir desses 4 dias de lesão, dali para frente, joelho se dá muito bem com gelo, tá? 30 minutinhos de gelo ali, sempre 2, 3 formas de gelo dentro do saco plástico. O resto você testa. Tá. Agora é lógico que botar gelo na coluna não é um negócio... Sabe sua mãe que enfia a mão atrás da sua blusa? Você já fica assim? Imagina botar gelo ali. É um negócio que não entra na minha cabeça, que vai ser legal. Frio, né? Entendeu? Ali é calorzinho, né? Verdade. E Tânia, Rubinho, teria algum movimento assim para ajudar essas pessoas que estão mais enrijecidas, estão mais duras? Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim. Então, pessoal, olha só que legal. A gente fala de coisas que realmente acontecem com a gente. Eu tenho desgaste no quadril. Então, assim, houve um tempo que eu estava muito atarefada e eu estava dando menos prioridade para o exercício. E aí eu tinha dificuldade em levantar do sofá, da cama. Então, assim, muito trabalho de mobilidade e isso todos os dias eu faço. Então, hoje eu estou me sentindo assim, a pessoa com 58, estou achando que eu tenho 30. Ótimo. E sobre mim, o que eu percebo, eu sou ectomorfo, então eu tenho muita fibra branca, de corrida, mas eu quero pegar muito peso na academia. Mas minha articulação não aguenta, então a articulação ela está modulando, falando ali, Rubinho, você exagerou. Então, no próximo treino, eu vou um pouco abaixo do que foi ali e que deu aquele incômodo. Então, você ouvir o seu corpo, não deixar chegar na luzinha amarela, ali no termômetro verde, você já está sabendo ali, o seu corpo já está te explicando que aquele movimento, aquela carga, aquilo não vai funcionar para você. Então, eu não preciso pegar o peso do outro, eu preciso pegar o meu peso, vai desempenhar da minha maneira para tornar a minha vida mais fácil. Gente, a mensagem aqui que eu entendi a gente precisa se movimentar no seu ritmo, com o que você pode. Não vai querer fazer uma super corrida igual o Rubinho, que já está treinando há tempo para isso, doutor, né? É você fazer com o seu corpo, comece a se movimentar para ter constância. O segredo é constância. Lembra em tudo. da frase, o lance não é superar os meus limites, o lance é ser constante. Ponto. Esse constante vale 20 minutinhos do por jeito dia, que você consegue, Olha dentro aí. daquilo que você consegue.
Constância produz mais resultado do que intensidade. Olha aí, Concordo. gente. Então comece hoje, viu? Comece sim. Vá mexendo o seu corpo aos poucos. Quem sabe você não conta aqui a sua experiência depois pra gente. Olha, eu aprendi com vocês e hoje eu tô me sentindo melhor, já tô conseguindo fazer mais exercício, aquelas dores já não são tão intensas e a gente tá aqui na torcida por você, viu? Olha, quero agradecer vocês mais uma vez. Eu sei que vocês ficam pra culinária comigo. Eu vou precisar de ajuda ali, hein, gente? Pode deixar. Vou compartilhar com vocês aqui com o Instagram do Dr. Rodrigo, @Instituto Rodrigo Fortes. Tem também o da Tânia, que é @TâniaPersonalSP, e o do Rubinho, @Rubinho Faustino. É isso? Rubinho Faustino, né? Obrigada, gente. Espero vocês na receita, tá bom? Olha só, o projeto Anjos da Esperança está completando 20 anos e nós queremos te agradecer, Anjo da Esperança, por estar junto conosco na missão de transformar vidas. Muito obrigada a você. E nesse mês, a sua doação, ela vai nos ajudar a ampliar a plataforma Novo Tempo de Cursos. E assim a gente vai poder levar a mensagem de Jesus a todos, em qualquer lugar e em qualquer momento. A gente pode junto tornar essa realidade possível por aqui. Então faça sua doação extra agora mesmo pelo QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai abrir o aplicativo do seu banco, ir para a parte do Pix e escolher a opção QR Code. Depois é só apontar a câmera do celular aqui na tela e os dados da Novo Tempo vão aparecer para você e aí você pode fazer a sua doação. A gente conta com você para construir o futuro dessa nossa missão. Anjos da Esperança, 20 anos transformando vidas. E aí, vamos para a nossa receita no próximo bloco? A gente pode até continuar o papo também, viu? Olha só, no próximo bloco a gente vai ter aqui então torta de abobrinha e tomate cereja para fechar a nossa conversa e a gente espera você aí com seu caderninho de receita, seu celular. Não perde não que a gente volta já.